Estamos em junho, nessa época do ano realmente aumenta o número de pessoas que compram fogos, os traques, bombinhas. A gente vai falar sobre isso agora com o Sargento Jamildo, do Corpo de Bombeiros aqui de Teixeira de Freitas, para explicar para a gente como é que funciona o trabalho de vocês, né, Sargento? Nessa época do ano, vocês têm mais ocorrências aqui no Corpo de Bombeiros? De fato, aumentam as ocorrências em virtude do uso desregrado dos fogos, né? Estamos nas épocas de festa junina, é muito comum que aumente o número de fogos por conta de fogueira, fogos de artifício, e em especial estamos no período de Copa do Mundo, onde as pessoas também já se abastecem mais desses artifícios aí para poder celebrar a seleção e tudo mais, e isso faz com que aumente os riscos aí, os acidentes com queimadura, os acidentes aí com asfixia por conta dos gases que os fogos emitem, os incêndios principalmente incêndio de vegetação, que as pessoas fazem fogueira próxima à vegetação seca, e aí a gente está sempre atento e buscando prevenir para que isso não aconteça. Normalmente as pessoas têm uma falsa ideia de segurança quando elas vão acender fogos ou aqueles traques, acham que é uma coisa muito simples, não pensam muito que aquilo pode causar tanto um dano nela quanto até mesmo um incêndio, não é isso, Sargento? Existem normas de segurança aplicadas a cada fogo, existe a normatização por idade a que se é aplicado. Fogos não devem ser comprados por crianças, somente pelos adultos responsáveis. Os responsáveis têm que ter aquela responsabilidade de ver a limitação daquele fogo, e se pode ou não, a maneira que vai manusear, de que forma vai manusear. Tudo isso é necessário atenção e que muitas vezes as pessoas não prestam essa atenção, somente compram o fogo e transferem para a criança a responsabilidade de acender ali e de fazer a festa sem levar em conta os riscos. Sargento, nessa época, quais são os itens mais procurados, principalmente que atingem as crianças? Os itens mais comuns, mais vendidos aí nas casas de fogos e que são colocados nas mãos das crianças, são justamente esses itens que eu estou aqui em minhas mãos, né? Eu vou falar de alguns deles rapidamente, panoramicamente aqui, ó. Tem a famosa chuvinha de prata, que é a alegria das crianças ficar rodando uma chuvinha dessa. Qual é o risco disso aqui? O risco são a emissão de gases quando as crianças tocam isso em locais confinados, pode asfixiar uma criança, pode causar queimaduras também se mal manuseado, e o toquinho, quando fica o finalzinho, a brasinha, se for jogado, por exemplo, num balde de lixo com papel, pode causar incêndio, pode gerar incêndio. Então tudo isso é risco. Tem o famoso traque, né? O pessoal chama isso de bombinha traque. Essa bombinha aqui pode causar queimadura e pode também causar pequenos ferimentos se for estourar na mão de uma criança. Tem essa bombinha maiorzinha aqui, ó, que é muito comum o uso entre crianças aí de 10, 12 anos. Então, qual é o risco disso aqui? Isso pode causar amputação de um membro da criança, de um dedo, de uma falangeta de uma criança, se isso estourar na mão. Às vezes ela demora um tempo de estourar e a criança volta a pegar a bombinha achando que falhou, mas isso aqui pode causar dano e pode causar incêndio também. Se atingir combustíveis como cortina, papel dentro de casa, isso aqui pode. O pavio é projetado e isso pode causar incêndio. Tem esse aqui que é o Adrianino, né? O Adrianino para crianças. Eu discordo que isso seja para crianças. Criança não deve manusear esse tipo de objeto, porque ele pode causar, a falha dele pode gerar queimaduras nas crianças, e é muito perigoso de fato. Os adultos que colocam isso nas mãos das crianças têm que ter um critério em se colocar. Não deveria ser colocado nas mãos das crianças, mas infelizmente nós vemos criança manuseando esse tipo de material. Isso aqui é coisa para adulto. Desaconselho o pai dar a uma criança esse tipo de material aqui. São os mais comuns, além do estalo de salão, que é aquele chamado traque de massa, que é jogado no chão. Aparentemente não tem perigo, porque ele não explode, não faz fogo, não precisa acender, né? Mas só que ele tem pedrinhas dentro dele ali. E quando aquelas pedrinhas ricocheteiam, por exemplo, no chão de piso, pode atingir o olho da criança e gerar infecções e gerar problemas sérios. A gente tem que ter cuidado, critério e ver como é que vai fazer o uso disso. Sempre em locais abertos, longe de produtos que possam pegar fogo, como gasolina, papel, e sempre observando, né, o critério de idade expresso na própria embalagem do fogo. Se não tem embalagem o fogo, tome cuidado e veja se o ambiente é credenciado pelo menos para vender esses fogos.